Fala pessoal, mais um vídeo aqui do Instituto Corpo em Movimento, para poder tirar dúvidas de muitas pessoas com relação à prática do treinamento, seja o treinamento aeróbico, ou seja, o treinamento físico, né? A musculação aqui, o treinamento de força, que a gente sempre costuma reforçar a importância da prática aqui no Instituto Corpo em Movimento. E pessoal, esse vídeo não é para aqui para poder condenar a prática do treinamento aeróbico, né, professor? Aí já vai vir, quem sabe, tem muitos que já vêm falando, condenar treinamento aeróbico, falar, não caminhar, não correr, não é isso, pessoal. A gente vem fazer um comparativo, mostrar os benefícios e mostrar qual é o momento exato do indivíduo, do aluno, executar aquele determinado exercício, praticar aquela determinada atividade. Acho que esse é o principal ponto. Eu acho que, a partir do momento que esse indivíduo saiu ali daquele estágio zero, né, de inatividade total, de hipocinesia, de não praticar atividade física, ele já venceu um grande obstáculo. Então, esse é o principal ponto. A gente defende aqui a prática da atividade física, mas também tem a questão do outro lado, aí a gente defender a questão da prática da atividade física com segurança, né, professor? Sim, um ponto muito importante que a gente sempre deve levar em consideração é que muita gente fala, o que é melhor eu fazer? Faz a atividade que você mais gostar. Não, não é assim. A gente precisa ter uma orientação adequada para o que é melhor para a gente. O que é melhor ou é pior. É matemática. 1 mais 1 é 2. Então, a gente tem que saber que ali no ponto inicial, você precisa começar com uma determinada atividade. E depois, mais para frente, a gente pode incluir as outras atividades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Antes da gente dar continuidade, já se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações, curta esse vídeo para essa informação aparecer para mais pessoas. Quanto mais você interage aqui no nosso canal, mais essas informações vão aparecendo para mais pessoas e a gente entende que essas informações são informações extremamente relevantes para a maioria da população, tanto para os profissionais de educação física, quanto a maioria da população que está buscando ali o processo de emagrecimento, que está buscando a diminuição de percentual de gordura corporal e etc., a gente pode levar isso em consideração. Então, já se inscreve, curta esse vídeo, compartilha para quantas pessoas você achar que estão buscando aí esse tema. E a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre a comparação desses dois métodos, pensando ali no processo de emagrecimento, musculação ou exercício aeróbio. Exatamente. É muito comum, né, professor, a gente até ouviu os alunos quando chegam, vão até a academia, muitas vezes por se deparar com um quadro de dor. E aí a gente fazer ali uma anamnese, fazer uma pequena avaliação ali, um questionário básico com esse aluno, para procurar entender qual que é essa dor dele, aonde que é, como que surgiu essa dor. E, obviamente, que muitas pessoas que vão até a academia, o objetivo dessas pessoas é a perda do peso, né, diminuição do percentual de gordura e aumentar ali sua composição corporal no que diz respeito à massa musculoesquelética. E muitas pessoas relatam que, poxa, eu queria praticar atividade física, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça é começar a correr. Infelizmente, isso acontece com a grande maioria das pessoas. Não sei se é por falta de desinformação ou aversão à prática do treinamento de força, à musculação, né? É tradicional que é o que a gente sempre costuma falar aqui. Mas é importante a gente entender também essa questão da aversão, ela traz pra gente muitas coisas por trás dessa aversão à prática do treinamento, né? Será que ele teve uma experiência ruim em algum ambiente de treinamento, ou a orientação, ou ele se lesionou treinando, ou ele chegou no ambiente de treinamento e foi-lhe prescrito um programa de treino que não era apropriado para ele, não tinha condições de executar aquele determinado exercício e foi treinar e acabou se lesionando. Qual foi o motivo que levou esse aluno a desistir de praticar o treinamento e de repente optar pela corrida, né? Ou de repente nunca teve o contato com o treinamento de força, com a musculação. Então, é muito importante a gente levantar essa questão aqui, de por que as pessoas optarem pela prática do treinamento aeróbico, né, professor? A gente vê muito também a questão a questão das consultorias voltada para a corrida, a gente vê o padrão de marcha dessas pessoas, você vê que muitas vezes as pessoas não têm condições de correr, né? Acho que é um ponto que a gente tem que levantar aqui. Pessoal, a gente tem 3 situações aí. Uma, a gente sabe que todo mundo que está buscando esse processo de emagrecimento deve buscar a mudança da alimentação. A alimentação é a base. Então, a gente entrar numa melhora da alimentação, numa alimentação saudável, não vou falar em
em restrição calórica, em dieta e etc., porque a gente vai se alongar muito nesse vídeo, não é o objetivo, tá? Mas um ponto importantíssimo que a gente deve entender é que, dentro do processo de emagrecimento, você vai precisar, ou seu cliente vai precisar, melhorar a alimentação de alguma forma, tá? Porque se ele está acima do peso, se ele tá com percentual de gordura mais elevado do que ele deseja, com certeza a alimentação dele não está adequada, ok? Ponto. E agora temos mais duas situações. O que ele vai fazer para começar esse processo pensando em treinamento? O treinamento, a gente já sabe que o treinamento sempre vai buscar a melhora de uma capacidade em si, tá? O princípio final do treinamento não vai ser o emagrecimento, a parte estética. O treinamento mais importante é melhorar uma capacidade. A musculação, a melhora da força muscular, e o aeróbio, a melhora da capacidade de condicionamento cardiorrespiratório de modo geral, tá? Só para a gente resumir esses dois. Aí, a gente tem duas questões. A gente vai começar fazendo musculação, ou a gente vai começar fazendo aeróbio, ou a gente vai começar os dois. São três questões aí que a gente pode colocar em prática, ali na prática do dia a dia, tá? Então, se a gente começar fazendo o aeróbio, qual que vai emagrecer mais? Eu fazer só aeróbio, ou vou emagrecer mais fazendo só a musculação, ou vou emagrecer mais fazendo as duas atividades? E isso a gente vai falar um pouquinho no decorrer desse vídeo. Tá? Quer acrescentar alguma coisa antes, Ricardo? Exatamente. Eu acho que um ponto muito importante também a gente falar assim, em cima disso que você falou, professor, a gente pensar na questão da especificidade, que a gente frisa também nos nossos vídeos, nas lives. Pessoal, especificidade, poxa, o que além dessa questão que o professor Rodrigo colocou aqui da capacidade, poxa, aquele treinamento, qual é o ponto forte daquele treinamento, pessoal? O que aquele treinamento vai melhorar? Então, a gente pensar em especificidade, falando a grosso modo, é isso. O que ele vai trazer de melhor para aquele determinado indivíduo. A gente, o treinamento de força, qual é o intuito do treinamento de força? Aumentar a força, aí automaticamente, no decorrer do processo, esse indivíduo ele vai ter um aumento ali do seu percentual de massa magra, a massa musculoesquelética vai aumentar. E a gente pensar no treinamento aeróbico, poxa, é melhorar a condição cardiovascular, que nem o professor Rodrigo colocou aqui. Mas se você pensar, poxa, esse indivíduo ele optou por correr primeiro. A gente pensar, ele está fazendo o oposto, não é, professor? Porque se você pensar ali em aparelho locomotor e a condição e em questões biomecânicas, esse indivíduo ele não tem ali, tá certo, pode ser que ele não tenha nenhuma lesão, claro que existem casos ali fora da curva, né? E pode ser que ele não tenha nenhuma lesão, nenhum tipo de problema que venha, alteração biomecânica que venha alterar ali, fazer com que ele desenvolva uma lesão a curto prazo, né? Que a longo prazo ele praticando só o treinamento aeróbico, correndo mais, a chance dele desenvolver um quadro de lesão vai ser muito grande. Pessoal, se você pensar na especificidade, sabendo que o treinamento de força ele vai aumentar esse percentual de massa magra, é claro que ele vai colocar o aparelho locomotor numa condição muito mais favorável à prática do treinamento aeróbico. Então, o professor Rodrigo, aqui, que é especialista em biomecânica, ele pode reforçar muito bem isso daí, frisar muito bem essa questão do aparelho locomotor estar em plenas condições de praticar o treinamento aeróbico, né, professor? Exatamente, pessoal. Então, se você não está praticando nenhuma atividade, você quer começar alguma atividade, você vai direto para a atividade aeróbica, como a corrida, que é uma atividade de um impacto mais elevado do que uma caminhada, ou até mesmo do que um treinamento de força. A gente vai entrar num processo que pode ser, como o Ricardo falou, tem muitos casos que não tem lesão. Sim, tem muitos casos que não tem lesão, mas muitos casos a gente vê começar com dores no joelho, dores no quadril, tornozelo, uma série de coisas. Por quê? Porque o nosso corpo não está adaptado a receber essas cargas mecânicas. Que cargas mecânicas são essas? São a ação da gravidade em cima do nosso corpo, decorrente de uma demanda que a gente aumentou ali numa atividade. A gente está mais habituado a Exatamente. ficar somente sentado, por exemplo, a maioria das pessoas hoje em dia, a gente parte do ficar sentado para uma corrida em si, a gente não está adaptado a essa atividade. E o que pode acontecer? Sim, pode acontecer uma lesão. A gente não está capacitado para suportar as cargas mecânicas do nosso próprio corpo. A gente não tem essa habilidade, o nosso corpo não tem força para responder essas cargas. Então, qual que é o ideal a gente começar? Na musculação. Na musculação, com o treino de adaptação, você começar no treinamento de força, melhorando a capacidade de produzir força, melhorando a capacidade de absorção de carga sobre o solo. Então,
Temos duas atividades, musculação e aeróbio. Você pode escolher uma das duas, claro, mas o mais recomendado é sim a musculação. E quanto ao resultado estético, a gente vai falar sobre isso também. Qual que é a diferença se a gente começar a analisar os estudos que tem, que compararam um pouco da musculação, a prática da musculação com a prática do aeróbio? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, pensando na parte fisiológica, não só na parte mecânica. Exatamente. Tem um estudo aqui, professor, a gente sempre coloca os estudos aqui, eu vou repassar esse estudo porque a informação, né, a gente aqui sempre trabalha em cima do que a ciência traz para a gente como verdade, né? Tem um estudo de Domingues aqui, e participação, que ele fala justamente da eficiência do treinamento de força em cima, né, sobrepondo essa questão do treinamento aeróbico. Ele fala justamente nesse aumento do percentual de massa magra, na questão da alteração do sistema imunológico e na questão também da alteração da estrutura anatômica daquele indivíduo mesmo com a prática do treinamento de força. Então a gente sabe que, pensando na questão estética, principalmente, que eu acho que é um grande ponto aí para a grande maioria da população, a gente sabe que essa alteração estética ela provém da prática do treinamento de força. Né? Que a gente vai, mas eu estou fazendo o aeróbico, o cardio, eu estou emagrecendo. O professor Rodrigo ele fala muito sobre essa questão, você está emagrecendo, você está perdendo só gordura? Você está perdendo massa magra? Está perdendo os dois juntos? A alimentação, como que está? São pontos que tem que ser levados em consideração aí, que vai afetar de forma direta a questão estética, né? Eu Então vou tem que... colocar aqui, em cima disso que você falou, Ricardo, a gente pode colocar três situações hipotéticas, tá? E eu vou colocar valores que, só para ilustrar um pouquinho melhor, tá? Vou colocar valores fixos aí, só para ilustrar um pouco melhor. Óbvio que a gente sabe que não é exatamente assim, mas só para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, você imagina três pessoas, três pessoas que fizeram três tipos de intervenções diferentes. Pessoa número 1 fez só dieta para emagrecer, perdeu 10 quilos. Pessoa número 2 fez dieta e fez o treinamento aeróbio, também perdeu os seus 10 quilos. E a pessoa número 3 fez dieta e musculação, tá? Você imagina que, e as três perderam 10 quilos, tá? Numa situação normal, na maioria dos estudos, mostram que a pessoa que faz só dieta sem o treinamento, ela tende a perder uma quantidade significativa de gordura, sim, e de massa muscular também. Então, se você imaginar que a pessoa número 1 que fez só dieta, vamos supor aqui, vou chutar um número, tá? Só para ilustrar um Sim. pouquinho melhor. Essa pessoa, número 1 que fez só dieta, perdeu 5 quilos de gordura e 5 quilos de músculo, tá? Dentro de um período X aí, tá? Só para facilitar o entendimento. A pessoa número 2 fez dieta e aeróbio, tá? Essa pessoa também perdeu 10 quilos. Porém, essa pessoa perdeu, vamos por aí, 6 quilos de gordura e 4 quilos de músculo, tá? Logo, quem emagreceu mais foi o número 2, certo? Que fez dieta mais o aeróbico. Agora vamos colocar uma outra situação aqui, que é a última, terceira situação. A pessoa fez dieta e musculação. Essa pessoa, numa situação hipotética, ela perdeu 10 quilos, porém, ela perdeu 8 quilos de gordura e perdeu 2 quilos de músculo. Qual emagreceu mais? Sendo que a mesma perdeu, as três pessoas perderam os mesmos 10 quilos. É a pessoa que fez dieta mais musculação. É assim que funciona o nosso corpo de modo geral, tá? Então eu coloquei números bem ilustrativos para ficar mais fácil o entendimento. Não é exatamente assim, volto a frisar, Sim. mas a gente tem que levar em consideração essa forma de explicar para ficar um pouco mais fácil o entendimento, tá? Então a musculação ela ajuda na manutenção da massa muscular, ajuda também na diminuição do percentual de gordura corporal. O aeróbio também ajuda um pouco na manutenção da massa muscular. Só que a musculação ela tem esse efeito muito mais acentuado, tá? Por quê? Por conta do Exatamente. estímulo mecânico que a gente tem ali na musculatura. Um estímulo mais de força. Então é isso aí, pessoal. Acho que a gente conseguiu esclarecer aqui, né, essa interrogação aí na cabeça de muitas pessoas, né, que pratica, que pretendem aí iniciar a prática do treinamento, por onde começar, qual que eu devo fazer primeiro. Então é isso, pessoal. A gente mostrou aqui um pouquinho sobre especificidade,
né, falou um pouquinho sobre cada atividade aqui, quais são os benefícios que cada uma dessas atividades vai trazer para o corpo humano, pensando, né, tanto na questão fisiológica quanto na questão biomecânica, os prós e o contra. Então, a gente sabe que, eu falei lá no começo, a gente praticar o treinamento, iniciar a prática de uma atividade física, pensando primeiramente na segurança e a integridade física. Então, o primeiro passo aí é preparar esse aparelho locomotor para poder praticar a atividade que você gosta. Então, né, as pessoas não gostam da musculação, mas através da musculação, o treinamento de força, você vai poder fazer aquilo que você gosta de fazer. Que seja bike, que seja patinar, que seja andar de skate, futebol, não importa qual seja a atividade. Você vai ter condições plenas de praticar aquela atividade sem correr, diminuir, né, as chances e o risco de se lesionar. É isso aí, né, professor? Isso aí, pessoal. Ficamos para o próximo vídeo. Acompanhe aqui nosso canal. Sempre estamos aqui postando conteúdos no YouTube, no Instagram também, Instituto Corpo e Movimento. YouTube com conteúdos um pouquinho mais densos, um pouquinho mais explicativos. Lá no Instagram você tem alguns trechos dessas lives também, das aulas, de movimentos e etc. Muito conteúdo. Tem muito conteúdo aí. E aqui no YouTube um pouquinho mais longo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Professor, só um detalhezinho antes de fechar aí, para os professores aí acessarem esse vídeo. Também temos os cursos para os professores, é só acessar o nosso Instagram, tem o link na nossa bio para vocês poderem acessar nossos cursos. O link também da descrição desse vídeo. Tem e-book gratuito também lá de levantamento de peso olímpico para vocês poderem acessar. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou, professor.